Doutor Cláudio, é um prazer estar aqui de verdade. Eu acho que não, a gente insistiu para que essa entrevista acontecesse porque assim não teria pessoa melhor para conversar com a gente sobre esse tema que é a educação. Não só pelo olhar técnico, mas também pelo olhar humano que o senhor trouxe a fiscalização na educação para dentro do tribunal. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente sobre esse olhar técnico. Qual que é o papel do órgão de controle externo na fiscalização com a educação? Olha, em síntese, deveria ser o mesmo papel para todas as políticas, mas a política de educação ela é uma política, obviamente, mais sensível, porque ela é uma política estruturante da cidadania, né? Então, o papel do Tribunal de Contas, penso eu, deve ser de buscar avaliar a qualidade, né, do ensino público, ou seja, se de fato os alunos estão aprendendo. E para isso, o que o Tribunal de Contas precisa aferir é se os recursos disponíveis para serem empregados na educação, se eles estão sendo bem aplicados, né? Então, em síntese é isso, os recursos disponíveis para a educação estão produzindo o resultado que a sociedade espera, que é um aprendizado de qualidade por parte dos alunos? Esse é o papel do Tribunal de Contas. Desde a sua gestão como presidente aqui no tribunal, muitas políticas públicas voltadas para a educação foram instauradas aqui, como o projeto Na Ponta do Lápis. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses programas. Pois é, o projeto Na Ponta do Lápis foi um conjunto de programas, né? Mas pautado em 3 pilares, por assim dizer. O primeiro deles é um pilar pedagógico, fazer com que o próprio corpo do Tribunal de Contas pudesse ter uma compreensão um pouco diferente sobre as ações possíveis, né, sobre a política de educação. Um segundo voltado para os próprios gestores, no sentido de promover um diálogo com os gestores, fazendo com que houvesse uma quebra daquele paradigma de que o Tribunal de Contas havia apenas tinha, né, no seu histórico apenas uma atuação hierárquica, preocupado em mutar e não preocupado numa linha pedagógica, em ensinar, em participar, dialogar com o gestor. Então esse foi um dos primeiros pontos. O segundo ponto foi de tentar produzir mecanismos auxiliares, instrumentos que pudessem de alguma maneira também colaborar com a gestão da educação, né? E aí é um viés um pouco mais participativo, colaborativo nesse sentido. E o terceiro, porque a gente também não pode perder isso de linha, esse é o nosso papel principal, é verificar se após a pedagogia e após essa participação num processo, vamos dizer assim, de planejamento da política de educação, se estaria havendo o cumprimento, né, ou seja, o emprego adequado desses recursos. E aí, obviamente que nesse sentido, se houver algum tipo de desvio, o papel também de sancionar, ou seja, de ajustar as ilegalidades. O senhor tem uma história de vida peculiar e soube usar do ensino para chegar onde está hoje, né? Como conselheiro do Tribunal de Contas. Você podia me falar um pouquinho sobre essa trajetória? A peculiaridade da história talvez esteja exatamente em saber, né, ter tido a oportunidade de aproveitar a educação pública para chegar aonde eu cheguei. Então, essa é a peculiaridade. Agora, a história em si é uma história muito comum, né, ainda, infelizmente, no nosso país, né? Trata-se de a história de um menino muito pobre, né? De uma família, em princípio, desestruturada. Eu não tive a oportunidade de conviver com a minha mãe, né? E meu pai, como muitos brasileiros ainda sofria de um problema de saúde muito grave, que é o alcoolismo, né? E isso, obviamente, traz ainda mais problemas de estruturação familiar. Mas, de toda maneira, eu tive essa peculiaridade de ter na educação uma âncora, né? Ou seja, saber aproveitar aquilo que o Estado oferece e pode oferecer ainda em melhor qualidade para a sociedade, né? Que é a educação. E, nesse sentido, eu só posso agradecer aos meus professores, né? Em especial a um professor que eu sempre gosto de lembrar, que é o professor Gardel,
meu professor de matemática, porque ele foi um elemento essencial na minha vida. Ele fez com que eu acreditasse que era possível, né, concretizar os meus sonhos. Então, esse é o papel da educação também, né? Não só acolher o aluno, ensinar o aluno, mas fazer com que o aluno possa, além de sonhar, perceber que é possível realizar o sonho. Minha mãe, ela ajudou na implementação do EJA na Pedreira Prado Lopes, que é uma região de vulnerabilidade aqui em Belo Horizonte, isso há quase 30 anos. E, enfim, sabendo desse trabalho dela, educação de jovens e adultos, ela dava aula no ensino noturno e as pessoas trabalhavam o dia inteiro e à noite ainda tinham uma força de vontade, né, tinham uma vontade de aprender. E enfim, é um ensino mais difícil, porque são adultos, muitas vezes até idosos, querendo aprender, ser alfabetizados, a fazer conta, aprender ciências, coisas que para uma pessoa que começa com o ensino comum, numa idade certa, é muito mais fácil, né? Eu queria que o senhor me falasse sobre essa força de vontade, porque muitas vezes não adianta você ter acesso à educação se você não tem a vontade de aprender. Essa é uma questão bastante interessante, né? Força de vontade, se é possível fazer uma metáfora, nada mais do que você se conscientizar do esforço que você precisa fazer no presente, abdicando, vamos dizer assim, de alguns elementos, né, do presente, do seu gozo, da sua felicidade, para que você possa usufruí-los de forma mais intensa e mais estável no futuro. Então, força de vontade é isso, é uma espécie de racionalização. Olha, eu sei que nesse momento, por exemplo, para um jovem, eu vou ter que deixar de jogar uma bola à tarde, né, para fazer as minhas tarefas de matemática, português, linguagem, né? Mas eu sei também que no futuro, né, eu vou ter condições de melhor empregabilidade, né? E nesse sentido eu vou poder, quem sabe, assistir aí uma partida de futebol do meu time predileto, né? Seja no Mineirão, seja no outro estádio de futebol, ou levar o meu filho a assistir essas partidas também, ou, né, dar melhores condições aos meus filhos, né, aos meus descendentes, para que eles possam, aí sim, gozar no presente, na sua infância, na sua adolescência, talvez aquilo que eu não tive, o jovem nessas condições não tenha tido oportunidade de fluir. Para as pessoas maduras, a situação ainda é mais complicada, né? Imagina-se aí a situação de uma jovem mãe, né, que, além de cuidar do seu filho, tem que trabalhar, né? Muitas vezes não tem uma família estruturada, porque, enfim, lamentavelmente também isso é um problema social grave. Os pais, né, os homens, de um modo geral, acabam se afastando em algum momento das relações familiares e sobra todo esse peso de responsabilidade para essa jovem mãe, essa jovem mulher. Não, obviamente que o esforço dela é um esforço tremendo, né? Mas se há algo que eu posso dizer, acredite que esse esforço vale a pena, né? Que esse um pouco a mais de esforço diante de todo esse quadro que aparentemente é caótico, ele pode trazer no futuro um benefício não só para ela, mas sobretudo para os seus próprios filhos. Aproveitando esse gancho aí, aqui no tribunal a gente tem um exemplo de uma pessoa que tem feito da educação uma base para o seu desenvolvimento pessoal, que é o Ellerson. Ele chegou a trabalhar no gabinete do senhor como trabalhador adolescente, entrou aqui como office boy, formou no ensino médio, foi contratado pelo tribunal, está concluindo a faculdade de Direito e passou agora recente no exame da Ordem dos Advogados, né? Eu queria que, usando o Ellerson como exemplo, você mandasse uma mensagem para esses jovens que usam a educação para crescer na vida mesmo. Pois é, você falou, ele é isso mesmo, é um exemplo. Eu tive a oportunidade de dar um abraço nele e dizer para ele que ele é hoje uma força representativa, um caminho a ser seguido por todos aqueles seus amigos e outros jovens que estiveram na mesma situação dele. E o que ele tem de especial, né? Porque todos esses jovens, eles têm as mesmas capacidades que eu tive, que ele também teve, que é a capacidade de aprender. Mas o que ele teve de especial e que eu posso dizer que reconheço em mim também, né? Primeiro você falou da força de vontade, né, que é importante,
mas há algo que é mais importante, que é você precisa acreditar em você, no seu potencial. Você precisa, jovem, você precisa acreditar que o seu sonho é realizável, né? Não deixe que outras pessoas digam para você que você é incapaz. Esses não são os seus amigos. Amigo é aquele que confia na sua potencialidade, né, que te apoia em relação à sua potencialidade, e é por isso que eu gosto tanto dos professores. Porque essa profissão é a profissão do acolhimento, é a profissão da projeção, é a profissão que desperta no ser humano aquilo que ele tem de melhor, que é a confiança em si mesmo, né, e a partir daí a possibilidade de reproduzir em tudo aquilo que se aprendeu, algo melhor para a sociedade. Então, se eu puder deixar um recado simples para esses jovens, é isso: acredite. Apesar de todas as dificuldades, acredite que é possível, através da educação, do seu esforço, né, conseguir realizar os seus sonhos. Cláudio, é isso. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu me sinto de fato honrado. Eu acho que o trabalho que o senhor desenvolve aqui no tribunal, enfim, eu que vejo mais de perto, assim, deixa a gente mais crente em políticas públicas, no serviço público, que é feito para a sociedade, que deve ser feito para a sociedade, né? Então esse é o tipo de coisa assim que me deixa honrado de trabalhar tão perto assim do senhor. Eu que agradeço, Fred, a você e a toda a equipe de comunicação, né, por essa oportunidade. É sempre bom falar, né, sobre educação, em especial para os jovens, né? Então, muito obrigado pela oportunidade.